Olá pessoal, boa tarde. Terça-feira, 5 de agosto. Eu venho aqui manifestar minha opinião, minha análise sobre as manifestações ocorridas no Brasil no último domingo e os acontecimentos mais importantes desses últimos dias, né? São vários acontecimentos, mas tentar abordá-los aqui de forma mais ampla. Primeiro aspecto é que as manifestações foram extremamente positivas. Eu percebi muito do que eu tinha visto nas manifestações que derrubaram a Dilma. Então, um movimento muito descentralizado, longe de lideranças políticas, um movimento legítimo do próprio povo. Então, isso me encheu de esperança. E eu falo que me encheu de esperança por quê? Por que nós fomos às ruas e muita gente no Brasil, né, milhões de pessoas foram às ruas? Por entender que nós passamos por um mau momento. O Brasil está doente, né? É um mau momento em termos econômicos, em termos jurídicos, em termos políticos, a não ser aquelas pessoas que acham que vai tudo bem, né? E aí, contra essas pessoas que são muito apaixonadas ou tem algum político de estimação, é até difícil de argumentar. Mas o Brasil não vai bem, o Brasil tem inflação, o Brasil tem uma dívida pública, o Brasil cresce pouco, nós não temos investimentos em infraestrutura, então nós estamos indo mal. E essa doença do Brasil decorre basicamente de um desequilíbrio institucional, de um desequilíbrio de forças e do desrespeito ao que está na nossa Constituição. Então a Constituição ela traz lá que são três os poderes, né, as funções do Estado, executivo, legislativo, judiciário, e que essas funções devem funcionar de forma colaborativa e de forma independente. E é inegável que no Brasil, ultimamente, nós temos um judiciário extremamente atuante, usurpando as funções de outros poderes. Tanto é verdade que hoje tudo no Brasil passa pelo Alexandre de Moraes. Aí tem gente que fala, isso é um exagero. Aqui nem é esforço argumentativo. Vamos lembrar recentemente a questão do IOF. Né? O IOF, um decreto do Executivo, foi suspenso pelo Congresso Nacional, e aí vem o Alexandre de Moraes numa canetada e resolve, não, o aumento vai ficar nisso mesmo. O próprio Lula disse várias vezes que sem o STF ele não governa. Então quem acha ainda que o STF, o Judiciário, ele fica restrito a uma atuação jurídica, essa pessoa ignora a realidade, porque a realidade é essa. E essa doença decorre ainda de uma obsessão do Alexandre de Moraes em usar a toga para perseguir os seus opositores. Então vejam, né, o Marcos Duval, um senador da República, ele foi para os Estados Unidos, na volta colocaram nele uma tornozeleira. Aí você fala, mas por quê? Ah, porque ele falou, o Moraes falou que ele não poderia viajar. Mas por quê? Ele viajou e ele voltou. Aí coloca uma tornozeleira nele. Aí corta os vencimentos, os subsídios dele. E aí vem a decisão de prender o Jair Bolsonaro, e aqui de novo eu destaco, não é questão de gostar ou defender o Bolsonaro, é defender um Estado de Direito. Por que da prisão dele? Isso foi pedido pela Procuradoria-Geral da República. Quem vai decretar a prisão dele é o próprio Alexandre de Moraes, ele que instaurou o inquérito, ele acusa e ele julga, sendo que as próprias declarações dele de antecipa o julgamento, está muito claro que ele não é ou não traz a imparcialidade que é necessária para qualquer juiz julgar. Pessoal, isso não é normal. Isso não é normal. O Alexandre de Moraes estabelece a censura, nós não temos mais liberdade de expressão no país. Então isso é muito grave. Agora está escalando essa crise com os Estados Unidos. Pessoal, a gente tinha que estar discutindo um modelo de desenvolvimento do país, nós tínhamos que estar discutindo investimento em infraestrutura, questões econômicas, questões tributárias, e a gente fica nesse looping de se buscar culpados, de falar do golpe, do suposto golpe, de perseguir os opositores, e enquanto isso, infelizmente, o Lula e o PT conseguem, né, esse inimigo
para justificar toda a sua ineficiência e toda a sua fragilidade em governar. Então, voltando a manifestações da rua, e foi isso tudo que levou o pessoal às ruas. Essa insatisfação, essa frustração. E o que nós podemos fazer? Nós podemos continuar às ruas. A minha percepção é que esse movimento só vai ficar cada vez maior. Muitas pessoas que até me procuraram aqui, não, Gilberto, teve um movimento lá, né? Na próxima vez eu vou, porque eu também não aguento mais. E isso vai pressionar os deputados e senadores, principalmente o Senado, para abrir um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. E nós precisamos disso, precisamos de voltar à normalidade democrática. Esses políticos, esses políticos do Centrão, ao perceberem que a opinião pública realmente está indignada e não aguenta mais tantos mandos e desmandos de um ditador que usa sua toga, vai pressionar para que o Senado faça o impeachment e para que o Congresso avoque as suas funções. De novo, não é possível que uma decisão de quase 400 deputados e da maioria do Senado seja substituída por uma decisão monocrática de um ministro do STF. Então, eu fico feliz, por um lado, de ver que a população voltou às ruas, exorto, estimulo que isso continue acontecendo, e do outro lado ainda muito triste por perceber que essas pessoas que ocupam o poder, principalmente lá o Alexandre de Moraes, esticam a corda ao máximo que dá, e isso gera prejuízo para o país, para quem produz, essa insegurança jurídica, essa insegurança econômica. Permanecemos vigilantes, vamos continuar nas ruas e que dias melhores virão. Um abraço.